Então vamos ler o texto de Isaías capítulo 9. Vamos ler o verso 2 e o verso 6. Diz assim: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Queridos, o Natal na perspectiva de quem Jesus é, o Natal na perspectiva do que ele significa para Deus, e o Natal na perspectiva de o que ele significa para nós. Qual o sentido o nascimento de Jesus tem para as nossas vidas? Se não for assim, não haverá razão de estarmos comemorando o Natal. E esse texto de Isaías, o profeta que mais profetizou sobre o nascimento de Jesus, cerca de 750 anos antes de Jesus nascer, Deus já tinha revelado ao profeta como haveria de ser o nascimento. Deus já tinha revelado ao profeta para que ele haveria de vir ao mundo. E nesse texto nós vemos a razão principal da vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu a luz. Então o povo, nós, pessoas, gente que sofre, gente que anda em trevas. E Deus viu isso na humanidade. Agora, que tipo de trevas nós estamos nos referindo aqui? A que tipo de trevas Deus pensou quando viu a humanidade se perdendo nos seus pecados? Na verdade, as trevas têm alguns significados importantes para a nossa vida. A treva é a ausência de luz. Da mesma forma que a luz traz direção, as trevas nos impedem de enxergarmos o caminho. As trevas nos fazem nos perder nos nossos conceitos. As trevas nos levam ao pecado e muitas vezes nos prendem no pecado. E Deus viu a humanidade se perdendo. Deus viu a violência. Deus viu tantas coisas acontecendo. A opressão. Deus viu a escravização de um povo que por muitos e muitos anos serviu a Deus, mas por conta dos seus pecados estava agora perdido lá na Babilônia, passando por um exílio, por um cativeiro. Deus viu ou previu, na sua presciência, uma humanidade que haveria de escravizar seres humanos semelhantes a si mesmo, como aconteceu com os escravos. Deus previu a opressão por conta do capitalismo, por conta de uma sociedade egoísta e ambiciosa. Isso significa as trevas, por conta das quais Deus decidiu enviar seu Filho ao mundo. Então o Natal começa no sentido de que haveria necessidade de um socorro imediato para o povo, para as pessoas, gente como nós. E esse socorro partiria do próprio Senhor Jesus. Então o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus é a nossa luz, a palavra de Deus nos diz isso, irmãos. Mas Jesus, enquanto luz, ele nos disse também que são os olhos, ou os nossos olhos, a luz do nosso corpo. E se os nossos olhos estão em trevas, quão grandes trevas são essas que rodeiam o nosso corpo. E aí nós precisamos pensar no sentido do Natal com relação à mudança dos nossos comportamentos. A vinda de Jesus como aquele que traz luz às nossas vidas precisa ter o sentido de quem estará passando por uma transformação de caminho, uma transformação de conceitos, uma transformação de valores. E muitas vezes a conversão, que significa mudança de direção, mudança de pensamento. Deus nos viu numa situação em que não haveria jeito para nós. E daí Ele, num gesto de amor, decide enviar Jesus ao mundo como luz, mas também como salvação. Em João 3,16, a Bíblia nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Natal também tem sentido de amor. E se não fosse o amor de Deus por nós, o Natal não aconteceria, o Natal não existiria. Então vem Jesus, vem trazendo luz, e Ele diz que esta luz pode entrar na nossa vida, Ele diz que essa luz pode transformar a nossa vida, pode nos dar direção. Ele alerta que a nossa vida pode estar em trevas, se nos nossos olhos não houver a luz de Jesus. Se nos nossos olhos não houver uma decisão por focarmos a nossa vida na vida de Jesus. Então o Natal começa também a ter sentido na medida em que nós aceitamos a viver tal qual Jesus, ou tal como Jesus viveu. Isso fala de comportamento, a humildade, a sinceridade, o amor, a verdade na nossa vida. Quantas pessoas hoje estão caminhando, mas caminhando num caminho da ilusão, caminhando num caminho em que a falsidade está sempre presente, e presente no sentido de que somos falsos com relação aos outros, mas também somos falsos com relação a nós mesmos. E o Natal, irmãos, tem todo esse significado de transformação, de iluminação, de veracidade, de sinceridade nas nossas vidas. E se queremos viver na íntegra, no seu significado do Natal, nós precisamos considerar tudo aquilo que Jesus foi, tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Ele deixou como exemplo para nós. E a respeito disso, no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 61, o profeta fala sobre Jesus. Quando diz assim no verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. E Jesus, quando entrou na sinagoga, lugar onde se lia as Escrituras e se estudava as Escrituras, ele abriu nesse texto do profeta Isaías. E quando ele acabou de ler esse texto, ele olhou para os sacerdotes, os rabinos que estavam lá, para as pessoas que estavam ali, e disse assim: hoje acabou de se cumprir o que dizem as Escrituras. Como quem diz, sou eu a quem essa Escritura se refere. Eu. Então nós vemos que Jesus, na pessoa do Filho de Deus, Ele traz como sentido do Natal a restauração das nossas vidas, a proclamação de boas novas. Preste atenção no que isso significa. Às vezes a gente não pensa de uma forma mais profunda. O que significa ser ungido pelo Espírito Santo de Deus para proclamar boas novas? Essa proclamação de boas novas tem sentido de esperança na nossa vida. E é por isso que Jesus Cristo e o Natal não podem ser vistos distantes num sentimento de esperança, irmãos. Há esperança para nós. O que estava no coração de Deus quando viu a humanidade em trevas foi a esperança de ver pelo menos que alguns se convertessem, que alguns fossem salvos. E Ele então manda Jesus. O Natal acontece com o objetivo de trazer esperança. Esperança para o pecador, esperança para a humanidade que estava perdida nos seus conceitos e nos seus valores. Mas as Escrituras dizem, Ele veio pregar ou proclamar boas novas aos mansos, mas também veio para restaurar os contritos de coração. A contrição no nosso coração muitas vezes vem por conta de decepção com a nossa vida. E quantas pessoas estão quebrantadas, estão contritas, ou com o coração contrito, porque já enxergaram que por elas mesmas não teriam condição de vencer as agruras da vida aqui. As intempéries, os problemas, aquilo que muitas vezes nos pega de assalto, nos pega de surpresa. E a Bíblia nos diz que a um coração quebrantado e contrito Deus não rejeitará. E justamente a profecia fala que Jesus viria, ou seja, o Natal também traria consigo esse sentido
de mudar o coração das pessoas que estavam contritas, quebrantadas, decepcionadas com a vida, trazendo esperança, mas uma esperança que não era vã, uma esperança que não era calcada em coisas materiais, uma esperança que não era calcada em promessas de homens, mas uma esperança que estava ali, tipificada, exemplificada, encarnada na própria pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Portanto, que ele veio também para curar. E a cura dos enfermos era uma forma de manifestar e desenvolver esperança no coração das pessoas. Era alguém da parte de Deus que estava ali entre eles. Ele ressuscitou pessoas mortas. E com isso ele levou esperança aos corações de muitos. De que haveria um dia de que aquele que venceu a morte poderia também nos dar vida, ou dar vida a todos aqueles que nele crescem. Entendem, irmãos, qual é a importância maior do Natal na nossa vida? Nós não estamos comemorando o nascimento de um profeta tão somente. Nós não estamos comemorando o nascimento de um ícone, de uma religião, como é a religião cristã. Nós estamos comemorando o nascimento daquele que veio para se entregar. Ou seja, o objetivo maior de Jesus era morrer por nós. E por meio da sua morte, ele nos daria vida. Há uma esperança para a humanidade, e essa esperança está em Jesus. Nenhuma outra religião tem no centro da sua pregação uma pessoa que venceu a morte. Portanto, nenhuma outra religião poderia prometer a vida, porque só Jesus tem esse poder. O túmulo de Jesus ficou vazio, irmãos, porque ele venceu a morte. E porque venceu a morte, se tornou o dono da vida. E a todo aquele que nele crê, a promessa de Deus é não perecer, mas ter a vida eterna. Amém, queridos? No propósito de Deus para Jesus estava proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quantos cativeiros, irmãos, nós temos percebido hoje acontecerem, surgirem e insurgirem na nossa vida. Às vezes a gente pensa em cativeiros físicos, políticos, sociais, mas o maior de todos os cativeiros, aquele que realmente consome com vidas, é o cativeiro espiritual, o cativeiro do pecado. E quantas famílias estão se consumindo por conta de um cativeiro de pecado que toma conta do coração, ou do homem, ou da mulher. Quantas vezes o adultério tem destruído famílias, tem deixado filhos sem a companhia dos pais. Quantas e quantas vezes, irmãos, a falta de diálogo, quantas e quantas vezes a falta de sinceridade. Há uma necessidade urgente de sermos verdadeiros, de sermos autênticos. E foi isso que Jesus foi o tempo inteiro, enquanto esteve aqui conosco. Ele foi autêntico, foi verdadeiro. A Bíblia disse que ele jamais pecou. Não tinha o que esconder. E o tempo inteiro do seu ministério ele lutou contra pessoas religiosas que queriam uma pegada para poder condená-lo, reputando a ele pecados, e não conseguiram. Não conseguiram. Mas só ele pode nos libertar desses cativeiros que muitas vezes nós permitimos crescer, desenvolver e nos prender. Talvez hoje eu esteja falando para algumas pessoas aqui que estão presas, imersas em algum tipo de cativeiro. Irmãos, às vezes a gente não para pensar, mas a mágoa que carregamos por conta da decepção que temos com alguém, ou por conta de uma ofensa, é uma espécie de cativeiro. Porque ela não permite que nós possamos liberar o perdão. E tudo aquilo que não nos permite fazer alguma coisa, se traduz como uma espécie de prisão. Está te tirando a liberdade. Você pode estar preso hoje no cativeiro de uma mágoa. Por quê? Porque você não está se sentindo livre para perdoar a pessoa que te ofendeu. Agora olha para a atitude de Jesus.
Durante todo o tempo de sua vida aqui, principalmente nos últimos 3 anos do seu ministério, conviveu com pessoas que deveriam amá-lo e, pelo contrário, sempre decepcionavam ele, traíram ele. Judas o traiu num dos momentos principais, mais importantes da sua caminhada. Pedro negou a Jesus, e eu estou falando de pessoas que Jesus escolheu, que Jesus caminhou com elas, que Jesus fez milagre na vida delas e demonstrou outros milagres para elas, formando nelas uma fé suficientemente capaz de fazê-las prosseguir, continuar o ministério dele aqui. Que dirá, irmãos, outras pessoas que não caminhavam junto com Jesus o tempo inteiro. Muitos se escarneciam dele quando ele estava na cruz, cuspiram nele. Mas foi por todas estas pessoas que ele aceitou subir à cruz. Então Natal também tem significado e sentido de perdão. Não há como, irmãos, eu quero desafiar esta igreja hoje a passar um Natal diferente, porque não há como nós passarmos um Natal verdadeiramente cristão se não estivermos pensando no perdão que deve estar livre para ser dado a todos aqueles que nos ofenderam ou que têm nos magoado. Aproveite esse Natal e pense em passá-lo nessa perspectiva. Você é livre pelo nascimento de Jesus, pela morte de Jesus. Você é livre também para perdoar as pessoas que te fizeram mal ao longo da sua caminhada aqui. Jesus veio para restaurar. Jesus veio para dar esperança. Jesus veio para nos libertar, nos dar liberdade. Então o propósito de Jesus, irmãos, ele pode e deve se cumprir nas nossas vidas. Agora, o que ele significa para Deus? O verso 8 diz, porque o menino nos nasceu. Isso é importante para nós, ou seja, Isaías, 750 anos antes de Jesus nascer, estava dizendo que um menino haveria de nascer. E através daquele menino haveria de chegar a luz divina, uma grande luz à humanidade que estava em trevas. Mas Isaías também diz, um filho se nos deu. O Natal, na perspectiva de Deus, irmãos, representa amor, liberação, alguém que doou o seu próprio filho para vir aqui, ensinar à humanidade quem era Deus. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele era a máxima revelação de Deus. Ele lutou contra a religiosidade dos povos. Enfrentava sempre os fariseus que se consideravam pessoas perdoadas, se consideravam pessoas justas, se consideravam pessoas acima do bem e do mal, cumpridoras de toda a lei, e porque cumpriam a lei, mereciam a salvação. E Jesus Cristo olhou para eles e disse, vocês são sepulcros caiados, porque estão por fora pintados de branco, mas por dentro estão podres. Porque não é pelo que se faz que vocês vão receber a salvação. Porque nenhum bem, por melhor que ele seja, que nós venhamos a fazer, nós seríamos merecedores do perdão e daquele sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Aquele sacrifício foi um sacrifício voluntário. Jesus disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Então ele aceitou se entregar. Ele aceitou subir à cruz. Ele determinou sobre a minha vida e sobre a sua vida o perdão, a remissão de pecados, a liberdade de toda a culpa, de todos os erros. E mais do que isso, a atitude de Jesus nos reconciliou com Deus. Foi o menino que nasceu, foi o filho que Deus nos deu. E o nome dele seria conhecido como um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade e um príncipe da paz. 4 dimensões do nome de Jesus. Quem Jesus é? Ele deve ser visto como um conselheiro maravilhoso. E é nessa hora que nós temos que pensar, irmãos, quantas e quantas vezes nós nos vemos sozinhos aqui nessa caminhada e não temos com quem buscarmos um conselho. Mas a Bíblia diz, olha, em Jesus,
O Natal nos presenteia com um conselheiro maravilhoso. Ou seja, em Jesus nós temos conselhos maravilhosos para a nossa vida. Conselhos divinos. Às vezes nós sofremos porque não encontramos um ombro amigo, um ouvido que nos escuta. Mas aqui nós estamos recebendo de Deus, em Jesus, na primeira dimensão do seu nome, mais do que alguém que nos escuta. Estamos recebendo alguém que pode nos dar bons e maravilhosos conselhos. Na segunda dimensão, Isaías diz que o seu nome seria Deus forte. E por que Deus forte, irmãos? A figura do Deus já é a figura forte. Mas há momentos na vida do homem que ele se depara com sua fraqueza. Suas fraquezas em dois sentidos. Somos fracos porque não conseguimos vencer muitas vezes o pecado que nos rodeia e às vezes nos prende. Então nós temos um Deus forte que nos livra desses pecados. Mas a fraqueza também no sentido de incapacidade de continuarmos a nossa vida, às vezes mesmo que libertos dos pecados. Você não precisa estar preso num pecado para se deparar com a realidade da sua vida de que você é uma pessoa e por ser uma pessoa você é falha, você é humana. Você não é criador, você é criatura. Então o profeta diz, o nome de Jesus será Deus forte. Um Deus que te acompanhará em todos os momentos das suas fraquezas, das suas fragilidades. E se em algum momento você se deparar com um problema, por maior que seja na sua vida este problema, você terá um Deus forte, que é infinitamente maior do que o problema que te aflige. Isaías já estava profetizando da parte de Deus, que o povo haveria de necessitar desse Deus forte, um Deus presente, o Deus que cuida, o Deus que aconselha, o Deus que zela, o Deus que supre as necessidades, o Deus que luta por nós e nos faz vencer, é o nosso Deus Jeová. Jesus Cristo, irmãos, foi considerado o Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus forte, presente nas nossas vidas. Ele é o Emanuel, ainda hoje. Talvez na sua casa hoje você esteja passando por uma dificuldade tremenda. Talvez hoje você esteja se deparando com uma limitação humana na sua vida. Talvez você esteja desesperado porque o ano está terminando e aquilo que você planejou não aconteceu, os seus sonhos que você sonhou não se tornaram realidade, mas em Cristo Jesus há esperança. Ele é o Deus forte, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. É o Deus que cumpre o seu papel nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, assim diz o Senhor. Não há por que vivermos no desespero, irmãos. Não há por que nos desesperarmos diante dos nossos problemas, diante das nossas fragilidades. Nós temos o Deus forte presente na nossa vida. Mas na terceira dimensão da pessoa de Jesus e do seu nome, Ele também seria chamado de Pai da eternidade. Por que isso? A perspectiva de uma continuação da nossa vida, ela existe. Você não é ser humano feito somente de carne. Até a ciência hoje já reconhece a existência do Espírito na sua vida, e ela hoje trabalha a espiritualidade. Agora, a Bíblia já dizia isso há muitos anos atrás. Mas mais do que dizer que existe um Espírito na sua vida, a Bíblia diz que no último dia da sua vida, aqui, o seu corpo voltaria para o pó de onde veio, mas o seu Espírito voltaria para Deus que o criou. Por isso que Ele é Pai da eternidade. É só por meio de Jesus que a eternidade se torna uma realidade na nossa vida. É só por meio de Cristo Jesus que nós podemos crer que ao terminarmos a nossa passagem aqui, o nosso espírito continuará vivendo nos céus.
Ele é a porta, diz a palavra de Deus. Ele é o caminho. Ele é o Pai dessa eternidade, que pode se tornar realidade na nossa vida. E por último, a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Quantas pessoas dariam tudo o que têm para viver momentos de paz, para ter uma vida de paz? Quantas pessoas estão hoje presas nas suas mansões, imersas numa depressão profunda, pensando em terminar ou dar cabo com a sua própria vida, porque não encontram mais sentido no viver, não encontram mais um significado para a sua existência, não tem paz no seu coração. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Existe uma paz diferente, que nesse Natal eu quero te convidar a buscar e a sentir na sua vida. E não só buscar e sentir, mas também proclamar. Porque não há como você viver num mundo de trevas, num mundo de turbulência, tendo paz no seu coração e não influenciar as pessoas que estão precisando de paz. Pense dessa forma. Jesus veio ao mundo, é Natal. Nós precisamos proclamar quem Jesus é. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte que nós precisamos nos momentos das nossas fraquezas. Ele é o Pai da eternidade, o único que pode nos assegurar da vida eterna nos céus para o nosso espírito. E Ele é o príncipe da paz. Aquele que nos promete e cumpre a paz completa, diferente daquela que o mundo pode dar. O Natal precisa ser vivido de forma completa, irmãos. Na verdade, o Natal precisa ser vivido todos os dias da nossa vida, porque Cristo Jesus venceu a morte e ressuscitou, está vivo aqui entre nós, e nós devemos comemorar a vida que só Jesus pode nos dar. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nós possamos viver nessa perspectiva todos os dias. É Natal. É Natal. Jesus nasceu. E porque Ele nasceu, nós também podemos viver eternamente com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém?